Sobre eleições municipais. Qual que é o balanço que a gente consegue trazer desse pleito? E aí, Pedro Duran, bom dia, agora com mais calma. Oi, Carol, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, vamos lá. Trazer esse raio-x, então, de Brasil. O que a gente consegue apontar com o segundo turno agora concluído? Pois é, Carol, a gente teve uma disparidade naquilo que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula conseguiram nessas eleições. O PL sai vitorioso, fez uma porção de cidades brasileiras, acaba essa eleição com 4 capitais nas mãos e o PT teve uma única vitória singular, apertadinha lá em Fortaleza com o Evandro Leitão e perdeu 3 das 4 capitais que disputou nesse segundo turno. Os candidatos tinham até alguma chance, tinham até alguma expectativa, é o caso de Natália Bonavides, por exemplo, em Natal, mas acabaram não levando. Ficou mesmo com o Evandro Leitão essa responsabilidade de agora governar a única capital pelo PT. Importante lembrar também, Carol, que esse é um feito inédito nos últimos anos, porque desde 2016 o PT não tinha uma capital na mão. Então consegue quebrar um jejum também e eleger um prefeito de capital. A gente até tem alguns dos candidatos que foram eleitos aí para a gente mostrar quais são eles aqui já na nossa tela. Nós temos aqui todos eles das capitais, Carol, para dar um panorama de quem são os prefeitos eleitos nas capitais. Então você veja aqui os 2 candidatos que terminaram o primeiro turno muito próximos de ganhar e viraram o segundo turno já com uma margem de 48%, 49%, tiveram uma votação mais elástica. É o caso de Cícero Lucena lá em João Pessoa, com quase 64%, e Sebastião Melo, do MDB, prefeito de Porto Alegre, que se reelegeu com 61,5%. O prefeito de São Paulo, que viu a distância para o adversário diminuir nas pesquisas ao longo das últimas semanas, dos últimos dias, acabou com uma votação bastante expressiva, quase 60%. Uma votação muitíssimo semelhante àquela que teve Bruno Covas contra Guilherme Boulos em 2020. Então, praticamente repetiu o placar, a gente vai entrar melhor nos detalhes dos números depois, mas está aí 59,3%. Eduardo Pimentel, de Curitiba, levou um susto no primeiro turno, porque viu Cristina Grêmio colar nele, avançar muito rapidamente no final do primeiro turno, mas no segundo turno conseguiu uma vitória com um pouco mais de vantagem. Emília Correia, que é a prefeita agora eleita de Aracaju, teve 57,4%. Ela já estava próxima desse placar nas pesquisas, nas intenções de voto e acabou conseguindo se reeleger com tranquilidade. Assim como escolhido por Helder Barbalho, Igor Normando, que era secretário dele lá no governo do Pará e agora virou prefeito de Belém. Na sequência, a gente vê uma leva de prefeitos com mais ou menos 10, 8, 12 pontos de diferença. Então você tem lá Léo Moraes em Porto Velho, o Sandro Mabel em Goiânia, o Paulinho Freire em Natal, o Davi Almeida em Manaus, o Abílio Brunini em Cuiabá. Essa eleição aqui estava apertada. Nas pesquisas, Cuiabá, o Lúdio Cabral do PT foi chegando, mas acabou não levando. E aí ficou mesmo com um candidato do PL, que protagonizaram um debate curioso lá, porque ele esgotou o tempo dele no último debate da sexta-feira, para não ter esse debate, esse confronto com o adversário, gastou todo o tempo dele e acabou levando a eleição com quase 54%. Votação para o prefeito de BH, agora reeleito, ele que tinha assumido no lugar de Alexandre Calil, também teve uma distância considerável, aí de mais ou menos 7 pontos percentuais. Depois você tem Eduardo Siqueira do Podemos e aqui os 2 placares mais apertados dessa eleição. A Adriane Lopes, que é a prefeita de Campo Grande, agora se reelege, ela era vice, assumiu e venceu de uma mulher, a Rose Modesto, que tinha ficado na frente nas pesquisas eleitorais, 51,4%, e a eleição de Fortaleza, que a gente dizia, 50,3% para Evandro Leitão. E aqui só com esse cenário a gente consegue trazer várias leituras, né, Pedro? Para começar, a presença feminina, por exemplo, temos aqui apenas 2 prefeitas eleitas em capitais brasileiras. Aí, Carol, só para lembrar, a gente tinha 2, continua com 2, né? Exatamente. E temos agora esse embate também PT-PL, uma vitória para o PL e uma vitória para o PT. Sim. É o caso de Cuiabá, é o caso de Fortaleza. Quando a gente fala de reeleição, aí sim, né? Temos, de fato, uma eleição, mais uma vez, marcada pela continuidade daqueles que já estavam no poder. Exato. O PL até conseguiu uma segunda vitória, né? Com a Emília Correia aqui em Aracaju. Então se a gente levar em consideração o placar do segundo turno, 2-1 para o PL. Se considerar o primeiro também, 4-1 para o PL contra o PT. Mas o que chama atenção também, Carol, é o seguinte: muito mais faces, muito mais rostos de direita do que de esquerda.